Shalom, povo de Deus. Boa noite. Você está feliz que caiu uma chuva para refrescar a sua noite? Amém? Você consegue pegar a sua Bíblia e se colocar de pé por um pouquinho? Mais de tempo. Abra a palavra do Senhor aí, no livro de João, capítulo 12. Em reverência à palavra do Senhor, se for possível para você, se colocar de pé, se não puder, está na bênção. Glória a Deus. João, capítulo 12. Quem encontrou aí, diga aleluia. Olha por irmão que está do seu lado e diga para ele assim: você está aleluiado, irmão? Se está aleluiado, diga aleluia. Diga para ele: se você está aleluiado, diga amém. Se você está amém, diga aleluia. Se você está concordando que você está aleluiado, diga amém. Se você está concordando, você diga amém, porque amém também é eu concordo, amém? Amém. João 12, vamos ler juntos? Verso 24 diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Vocês conseguem ler aí bem alto? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito. Agora só os crentes cheios do Espírito Santo mais uma vez. 1, 2, 3 e... Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Pai, nós apresentamos diante de Ti, cada um de nós aqui, as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nossos sonhos, nossos projetos, tudo o que está dentro do nosso coração, colocamos agora como adoração diante do Senhor. Sua palavra foi lida e será ministrada com poder e autoridade. E no nome de Jesus eu declaro que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja, Senhor, derramado como chuva sobre cada um de nós. Nos dispomos a ouvir a Tua voz. Fala conosco, quebranta o nosso coração, nos ensina a verdade da Sua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Estamos diante do Senhor e declaramos que só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um amém bem alto aí, pode se assentar. Aleluia. Se puder, depois que você sentar, dê um aplauso ao Espírito Santo, em gratidão a Ele que primeiro nos amou. Amém. Glória a Deus. Acabamos de ler um texto conhecido e você repetiu ele várias vezes. E ele será trazido à nossa memória em todo o tempo dessa ministração. O apóstolo Raimundo nos ministrou essa palavra de uma maneira poderosa nessa manhã. E me pediu para trazer agora à noite. Eu quero que Deus me dê graça para conseguir ministrar um pouco do que Ele nos ministrou nessa manhã. São muitas bases bíblicas, você precisa ficar atento. Peço por favor que o pessoal do computador, todos os textos vão sendo jogados aqui no telão, para que você que tem uma mania boa, uma coisa gostosa como crente, de trazer, além da sua Bíblia, a sua agenda, para você anotar e poder meditar no decorrer da sua semana, nas bases bíblicas que Deus está falando conosco no nosso culto. Então que você escreva mesmo aquilo que Deus está falando com você. Se você tem mania de anotar no teu celular, anote, abra o seu bloco de notas, mas permita que o Espírito Santo lhe ensine. É um culto de ensino. Muita palavra está sendo derramada sobre nós nesses dias e nós precisamos viver o que estamos aprendendo. É tempo de viver o que estamos aprendendo. Uma igreja que tem muito ensino e pouca vida tem alguma coisa errada. E nós somos uma igreja que tem muito ensino e muita vida de Deus. Então você e a sua casa servem ao Senhor porque vocês amam o Senhor. Deus não nos obriga a amá-lo, mas Ele se entregou por amor de cada um de nós.
E esse texto que nós acabamos de ler aqui, fala sobre uma entrega, fala sobre morrer para não ficar sozinho. O texto, eu vou ler de novo, diz: em verdade, Jesus está dizendo, eu afirmo a você, que o que eu estou dizendo aqui agora é a mais pura verdade, é a minha vida sendo declarada sobre a minha igreja, eu digo isso, a pura verdade. Se o grão de trigo caindo na terra, diga comigo, caindo na terra, tem um desígnio à semente, ela tem que cair na terra, porque quando ela cai na terra acontece algo com a semente. O texto diz para nós: e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quando o texto diz aqui que a semente precisa cair na terra para que ela venha morrer, ela precisa cumprir o seu propósito. A semente, quando ela cai na terra, quando ela é plantada na terra, ela recebe um desígnio, ela recebe uma ordem. A semente você não esconde na terra, a semente você planta ela na terra. E o intuito da terra é que a semente morra nela, que ela dê tudo que tem a terra, para que a terra dê tudo que tem a semente, para que ela venha crescer e deixe de ser uma semente, e venha ser uma grande árvore, e dessa árvore tenha muitos frutos, e deste muito fruto tenha muitas outras sementes, para voltar a ser plantada. Jesus é este grão de trigo, e ele se entregou, e ele falou: é necessário que eu morra, porque eu vou me entregar por amor de vocês, e me entregando, eu quero ter uma grande colheita. Deus deu o melhor que ele tinha, Deus deu o seu filho, e ele semeou o seu filho para colher uma multidão de filhos. Porque Deus semeou do seu melhor, porque ele semeou dele mesmo, porque ele semeou da sua presença manifestando no filho, porque ele queria ter uma colheita de filhos. Deus semeou o que ele queria colher. Ninguém semeia o que não quer colher, a não ser por pura ignorância. Deus semeou o melhor. Em verdade vos digo, o cair na terra é um desígnio, o morrer é o cumprir de um propósito, o muito fruto sou eu e você. É necessário que o grão de trigo morra, para que ele produza muitos outros grãos de trigo. Eu e você estamos aqui hoje, nós somos o trigo de Deus nessa terra, nós somos aqueles ao qual Deus usa para alimentar essa geração, uma geração que está com fome, e a geração que está com fome da verdade, e estão buscando qualquer coisa como verdade. A internet, a televisão quer alimentar os meus filhos e os seus filhos. A internet, a televisão quer alimentar a mim e a você, com um monte de mentira, como se fosse verdade. É necessário que eu e você estejamos tão cheios da presença de Jesus, representando o que verdadeiramente nós somos. Se Cristo morreu por todos, nós agora somos cristãos, mini-cristos na terra, a manifestação do próprio Cristo. Sabe quem que eu e você representamos? A pessoa do Senhor Jesus. E o que Deus quer com isso? Deus sabia que estava plantando, pois Ele tem a certeza do que Ele quer colher. Filho para colher filho. Primeira coisa que eu quero que você entenda na mensagem dessa noite: sua colheita será sempre conforme a espécie da semente que você tem semeado. Toda colheita que você terá na sua vida, está tendo na sua vida, é mediante as sementes que você escolheu plantar. E o tema da mensagem dessa noite, para que fique muito claro na tua mente e no teu coração, é o poder da semente e da semeadura. Existe um poder na semente, mas se não tiver quem semeie, a semente não dará fruto. E não adianta ter também um semeador, se o semeador não tiver sementes para semear. E quem dá semente ao semeador? O próprio Senhor. Então eu preciso escolher da parte do Senhor o que eu quero semear a partir de agora. Toda semeadura tem uma colheita. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas,
Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 7. Presta atenção o que vai dizer esse texto para nós. Gálatas 6, verso 7. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Diga comigo bem alto: de Deus não se zomba. Irmãos, você pode zombar do seu cônjuge, você pode zombar dos seus pais, você pode zombar dos seus filhos, você pode zombar dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus discípulos e das suas ovelhas, mas de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, certamente ele ceifará. E esse texto está dizendo sobre qualidade de semente. É uma escolha que eu faço. Tudo que eu semear na qualidade do que eu estou semeando, eu irei colher. Ninguém vai plantar uma semente de maçã e vai colher um outro fruto que não seja maçã. Se a seleção da tua semente foi de macieira, você terá uma colheita de maçã. Muitas pessoas no decorrer das suas vidas têm colhido os frutos ruins, porque plantou sementes ruins. Estão colhendo determinados frutos e regaram esta semente por muito tempo. E hoje tem uma colheita dos frutos ao qual plantou como semente. O texto diz para nós: não vos enganeis. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque tem muita gente no engano, e semeando coisa no engano, e se converte a Cristo, vem para Jesus, mas não volta no caminho que fez, e vai arrancar pela raiz aquilo que plantou. Raízes de amargura do passado, que são árvores bem plantadas e profundas, e que estão dando muito fruto no seu casamento, estão dando muito fruto na sua maternidade, na sua paternidade, na sua filiação. São sementes plantadas que estão dando fruto, irmãos. Mas pastor, eu não vim para Jesus, e agora as minhas maldições não foram cravadas na cruz. Sim, irmãos, é verdade. E o que eu preciso fazer? Me arrepender. Porque na cruz também toda a enfermidade foi levada, e tem muita gente enferma até hoje. Toda a doença foi levada na cruz, e tem muita gente doente hoje. O mesmo texto que diz que sobre ele foi levada a maldição, foi levada a doença e a enfermidade. Mas as atitudes que nós tomamos no nosso decorrer do nosso dia a dia, nós precisamos levar a cruz até esse ambiente e colocar a cruz também nesse ambiente, senão ainda estará dando fruto. Eu preciso arrancar isso. Senhor Jesus, eu me arrependo, eu me humilho pelas sementes malignas que eu plantei dentro da minha casa, na minha juventude, no meu casamento. Porque a pessoa está hoje na fé, com 20 anos de casado, mas foram 19 anos e alguns meses de desonra, de traição, de briga, e agora vem para Jesus. Mas o seu pomar da sua vida é só do fruto que foi plantado no passado. E eu preciso agora selecionar o que foi boa semente e o que não foi boa semente. E eu preciso, a partir de agora, selecionar novas sementes para plantar. Porque existe uma sequência e uma consequência. A quantidade do que eu planto é uma, a quantidade do que eu colho é outra. Eu planto uma semente e eu colho uma grande árvore com muitos frutos. Se eu selecionar sementes boas, a minha semeadura é irrisória perto da minha colheita. Mas se eu plantar semente ruim, a minha colheita de coisa ruim também é extraordinariamente maior do que aquilo que eu plantei. Nós temos que entender que eu preciso selecionar as minhas sementes a partir de hoje, e buscar em Deus força, sabedoria e graça para arrancar aquilo que já foi plantado.
Porque se eu arrancar de qualquer jeito, eu posso destruir tudo que eu tenho. Quando eu arranco uma, eu posso começar a arrancar outras que são desnecessárias. Então eu preciso pedir sabedoria e graça que vem do alto, para que Deus me instrua como, quando eu devo fazer. Segunda coisa, sobre semeadura, sobre colheita, sobre semear e sobre semente. A sua colheita será sempre maior, a sua colheita será sempre maior do que a sua semeadura, como eu disse. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 6, verso 38. Eu estou tentando ser rápido, mas bem sucinto no assunto, porque é muita coisa para falarmos aqui. Lucas capítulo 6, verso 38. Diz o seguinte para nós: dai e dar-se-vos-á. De que maneira? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Irmãos, isso aqui é tanto para o bem quanto para o mal. Olha o que o texto está dizendo para nós: você vai dar e lhe será dado. De que maneira? Com uma boa medida. São cinco medidas que Deus vai nos dar aqui, 5 circunstâncias, 5 respostas para uma semeadura. A primeira resposta para a tua semeadura é uma boa medida. Já estaria bom se é semente boa. Ela é recalcada, sacudida, transbordante, já está caindo para fora do saquetel, generosamente. Isso quer dizer, quem passar ao teu redor vai poder passar a pá e vai poder encher o pacote dele. Generosamente vos darão, vai ser dado para você. Irmãos, pelo amor de Deus, seja um semeador em todas as áreas da sua vida, de sementes boas. Semeie palavra de vida, semeie atitudes de vida, semeie ofertas com abundância, semeie na tua casa, semeie o alimento, semeie vestes, semeie amor, semeie honra, semeie gratidão, porque aquilo que vai voltar para você é boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Da maneira que você medir, você será medido. Então meça sempre para o maior, sempre para o melhor, sempre com abundância, sempre com excelência. Ame generosamente, e generosamente te será dado. Honre, seja grato, seja um semeador com sementes abençoadas. Seja um homem, uma mulher de um coração grato, para que você possa dar, porque lhe será dado. Sabe o que eu vejo aqui? Guarda essa frase no teu coração. Deus mostra para mim e para você a sua abundância através de uma simples árvore que dá tanto fruto que eu e você não possamos comer tudo sozinho. Deus mostra o poder dele na simplicidade de uma árvore. Você planta uma árvore e no tempo certo ela dará o fruto. E Deus é tão generoso e tão maravilhoso que eu e você não temos potencial de comer sozinho a árvore que nós plantamos. Nós sempre precisamos de alguém para comer conosco. A pergunta que eu te faço: o que você tem plantado? O que as pessoas têm comido perto de você? Do que as pessoas têm se alimentado na tua empresa, na tua casa, na tua escola, na tua faculdade, na tua célula, na tua igreja, nas festas de família? Eu não estou falando da costela, eu não estou falando da coxinha, eu não estou falando do pastel, eu não estou falando do bolo. Eu estou falando de você, ó árvore de Deus. Qual é o fruto que as pessoas comem da sua vida? Porque você não come tudo sozinho. As pessoas que estão ao teu redor comem de você. As pessoas que estão ao teu redor descansam na tua sombra. Você tem sombra para dar? Tem descanso?
O que você tem semeado na sua vida? O que você tem semeado para a vida de quem está ao redor de você? Deus demonstra o seu poder em uma simples árvore, dizendo: é tão abundante que você não pode comê-la sozinho. E a pessoa que não tem um coração generoso, sabe o que acontece com o fruto que está na árvore? Apodrece. E sabe o que acontece com a semente que está dentro do fruto? Apodrece junto. Porque o grão precisa cair na terra e ele precisa morrer na terra. Tem que ter um desígnio, tem que ter um propósito a semente. O fruto, ele tem semente dentro dele com um propósito. Eu não sei você, mas tem uvas maravilhosas, e uma das uvas mais gostosas que tem são uvas sem semente. E foi feito com um intuito: eu e você não pudermos semear ela. São frutos que estão sendo preparados para o fim dos tempos, aonde o ser humano não vai ter semente para plantar, porque vai ter que depender de alguém para receber o fruto. É o trabalho do anticristo. Eu sei que ela é gostosa, eu sei que ela é boa, mas ela tem um intuito. Qual é o intuito de Satanás? Arrancar as boas sementes do teu coração, arrancar as boas sementes do evangelho da tua mente, aquilo que fizeram de bem para você. O intuito do diabo é que a semente não morra na tua vida, porque ela tem que dar o desígnio, ela tem um propósito. A semente tem que morrer, porque se ela não morrer, ela fica sozinha, mas se ela morrer, ela dará muito fruto. Esse é o intuito, é o desígnio da semente. O que você tem semeado? Ou quais são as coisas que você não tem prazer mais em semear? Porque traíram você, mentiram para você, e talvez o teu coração e a tua mente se fechou para ser um semeador, porque você ouviu uma história de alguém que não está dando mais fruto nenhum, e colocou na tua mente e no teu coração que bom mesmo é ficar sozinho, melhor do que ter alguma coisa para dar e ter gente querendo se alimentar de você. Isso é mentira do diabo. Terceira coisa que eu quero falar para você: a colheita tem um tempo determinado. A gente não planta hoje e colhe hoje, tanto para o bem quanto para o mal. Existe um tempo determinado para a semente, mediante o tipo do fruto que eu quero colher, é a semente que eu devo plantar, pois cada espécie tem um tempo. Você sabia que tem espécie de fruta que nasce muito rápido, e tem espécie de fruta que demora um pouco mais, e tem espécie de fruta que demora tanto tempo que talvez depois que você plantou você nunca vai colher? Eu vou dar alguns exemplos para você aqui. O morango, depois de plantado, ele demora de 70 a 80 dias para colher. Então isso quer dizer que com 2 meses e meio você está colhendo o morango que você plantou. É rápido, não é tão demorado. O melão, 75 dias. Você plantou o melão, dá semente para o fruto, 75 dias. A melancia também, 75 dias. Entre 70 e 80 dias você está colhendo melancia. Maracujá, de 180 a 200 dias. O mamão, de 250 a 300 dias. São frutas deliciosas, grandes, que quando você olha para o tamanho do fruto, você diz assim: eu não sabia que demorava tão pouco tempo. Mas tem fruto que você planta junto com o morango, e o morango que vai dar ali entre 70 e 80 dias, se você plantar, por exemplo, um caqui, você vai demorar de 3 a 4 anos para colher o primeiro fruto dele. Se você plantar uma pera, de 4 a 6 anos para você colher o primeiro fruto. Demora. Existe a jabuticaba, de 10 a 12 anos para você colher o primeiro fruto dela. E se na colheita você pisar no galho, você nunca mais nasce. E eu poderia falar de um monte aqui, mas eu já pulo direto para a tâmara, que demora de 80 a 100 anos para a primeira colheita. O egoísta nunca vai querer plantar uma tamareira, porque o egoísta, ele quer plantar e ele quer comer daquele fruto que ele está plantando, porque ele quer, porque ele quer. Mas quem planta uma tamareira está semeando para as gerações.
Quem planta uma tamareira está pensando no seu filho. Quem planta uma tamareira está pensando no seu neto. Quem planta uma tamareira está pensando no seu bisneto. Porque todo semeador sabe que as suas gerações comerão do seu fruto. Quer sejam rápidos ou demorados. A pergunta que eu lhe faço pela 10ª vez essa noite: o que você tem semeado? Tem pessoa que planta morango há anos. E a plantação dele é semanal. Então quer dizer que depois dos primeiros 70 dias, a cada semana ele tem colheita de morango. Mas ele não suporta morango. Mas é um grande plantador de morango. Porque morango dá rápido. Mas ele não gosta de morango. Ele não suporta comer morango. Ele não suporta suco de morango. Ele tem alergia de morango. Mas ele é um grande semeador de morango. Então por que você planta morango? E a casa dele fede. E está cheio de demônio, cheio de mosca. Porque ele colhe tudo que ele planta, mas ele não come. Então isso apodrece. E o apodrecer do fruto que você não come atrai mosca. E mosca é Beelzebu, é espírito do engano. E o espírito do engano está habitando na casa da pessoa. Por que você planta daquilo que você não gosta de comer? Por que você planta tanta discórdia, tanta ira, tanta discussão? Por que você planta tanta desonra, se você não gosta de colher desonra? Por que você planta tanta infidelidade, se você não gosta de infidelidade? Toda semente vai dar um fruto, tem um tempo determinado, mas vai dar. Talvez você gosta de pera, mas vai demorar 6 anos para você colher. Mas se você gosta, se você tem prazer, plante, regue, cuide, pode, prepare ela. E você não vai comer sozinho, terá uma multidão que vai comer com você. O poder da semente e o poder da semeadura. Existe um poder na semente. Existe um poder na semeadura. Mas tem tempo. Quarta coisa. A colheita é a coisa mais certa que você pode esperar na sua vida. Sabe por quê? Semeadura é opcional, mas colheita é obrigatória. Você vai optar se quer semear, mas colher depois que semeou é obrigatório. No mundo espiritual vai se manifestar no físico e você vai colher. Então escolha muito bem o que planta, porque a colheita é obrigatória. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a semeadura é opcional. Procura mais alguém para você falar isso. Pode ser do outro lado, para trás, para frente. Isso, fala para ele. A semeadura é opcional. Mas agora olha dentro da jabuticaba desse fruto do zóio dele aí. Ou dessa uva verde. Ou dessa pedra preciosa azul. Olha aí, meu irmão, e diga assim: mas a colheita é obrigatória. Agora olha para esse outro que você falou também, diga isso. Amém? Diga comigo assim: a semente que multiplica é a que eu planto. A semente que vai multiplicar na sua vida é a que você planta, não é a que você come. Porque tem pessoa que está comendo a semente que é para plantar. A semente que multiplica, a semente que cresce, a semente que rompe na minha vida e na sua vida, é a semente que nós plantamos. Então prepare as sementes e seja um semeador. Separe as melhores, as mais excelentes. E não fique guardando ela porque ela é bonita. Não fique guardando ela porque ela é excelente. Não fique guardando ela porque ela é boa. Se ela é tudo isso, semeie, porque ela precisa morrer. Ai, pastor, mas a semente é tão bonita. Pastor, mas essa semente é tão linda. Mas ela é tão grande. Irmãos, a semente só tem validade se ela morrer. Se Jesus viesse à terra, fizesse milagre, sinais, prodígios, maravilhas, ressuscitasse as pessoas, mas se ele não morresse,
eu e você estaríamos mortos hoje. Mas a morte de Jesus, o grão de trigo que morreu, deu uma grande colheita de filhos para Deus, e eu e você estamos aqui, o trigo de Deus sendo semeado. Então que morra a minha vontade, que morra a tua vontade, para que prevaleça a vontade do Pai. Sejamos semeadores. Se a semente não morrer, ela fica sozinha, mas se ela for semeada na terra, e se ela morrer, ela dará muitos frutos para Deus. Dê um aplauso ao Espírito Santo por isso. Deus quer que a semente morra na minha vida e na sua vida. Pastor, qual que é a semente que Deus recebe no céu? Aquela que morreu na terra. Deus só sente chegar aquilo que eu sinto sair. Deus não sente chegar nada que eu não sinto sair de mim. Oferta que eu não sinto sair, Deus não sente chegar. Adoração que eu não sinto sair, Deus não sente chegar. Leitura bíblica que eu não sinto que algo é arrancado de mim, Deus não recebe na glória a minha adoração através da palavra. Precisa morrer algo. Eu preciso sentir. Por isso que a Bíblia diz, é melhor a casa onde está tendo luto do que uma casa onde está tendo festa. Você entendeu esse texto hoje? Porque aonde a morte é a reflexão. Aonde a morte as pessoas param para chorar, param para conversar, param para olhar nos olhos um do outro, param para se abraçar, param para se beijar. Por quê? Porque se não morrer fica sozinho, irmão. Deus sabia o valor da morte, por isso Ele se entregou por amor a mim e a você. Ele morreu para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Para que possamos chegar num dia de ceia e comer do pão e beber do cálice e dizer: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o aguilhão da morte? Eu venci por amor de vocês. Mas algo precisa ser arrancado de nós: a soberba, a mentira, o engano. Deus quer tirar tudo que não presta de nós, para que a gente possa semear só coisas boas. 2 aos Coríntios capítulo 9. Abra sua Bíblia comigo. 2 aos Coríntios capítulo 9. Diz o seguinte para nós, apenas o verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Irmãos, olha o que o texto está dizendo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, é Ele quem nos dá tudo que a gente tem, até para semear. E pão para o alimento, não confunda as coisas. Semente é para semear, pão é para comer. Pastor, mas não tem um tempo que eu posso semear pão? Tem. Você vai aprender isso nessa mensagem hoje. Mas se eu quero ter colheita de multiplicação, é semente que eu planto. Porque é Ele quem dá a semente para quem tem vontade, quem tem desejo de semear. E é Ele também quem te dá o pão para você comer. O resultado do trigo morrendo, quando você moe o trigo, que existe a semente que você planta do trigo, e existe a semente que você moe para se transformar no trigo que a gente conhece, no pó, na farinha. E é da morte desta semente que não foi semeada que ela vai se transformar em pão. E é o próprio Deus quem nos deu tanta semente para semear, quanto a semente para moer e fazer virar pão e alimento. Tudo vem de Deus. Por isso, o dizimista devolve 10% na casa de Deus, e os 90% que fica na minha mão e na tua mão também é de Deus. E eu e você vamos dar conta para Deus até dos 90% que fica na nossa mão. Porque tem gente que acha que porque ele é fiel aos tributos, ele pode ser infiel nos 90%. Porque Ele te deu a semente para semear. Primícia, dízimo e oferta. A semente é Ele quem deu. E o pão, Ele também te deu. Ele continua sendo o dono do pão. O que você tem feito com as sementes e os pães que Deus tem te dado? Tem gente que tem enterrado o pão. E pão enterrado apodrece, não nasce pé de pão. Já viu o pé de pão? Olha o pé de pão ali, ó. Coitado das padarias, estavam tudo acabado, né?
Eu acho que não, porque a gente tem possibilidade de plantar semente, mas as verdurarias, as frutarias estão tudo lotadas aí. Sabe por quê? Porque colheita também dá trabalho, e tem pessoa que não quer ter o trabalho de colher. Tem gente que tem tudo para ter uma casa feliz, mas não quer o teu trabalho de colher dentro de casa. Não vou nem entrar nessa veia, vou guardar para uma rede de família. Semente é para semear e pão é para comer. Não inverta o princípio. O que você tem semeado? Eu ratifico a pergunta: o que você tem semeado? Queremos plantar sementes ruins e ter boas colheitas. Não vai acontecer, irmão. Boas sementes dão bons frutos. Sementes ruins dão os frutos ruins. Eu repito para você o texto de Gálatas 6,7. De Deus não se zomba. Certamente, é uma certeza que vai ter colheita da semeadura. O que você tem semeado? Isso é uma lei espiritual, a lei da semeadura e da colheita. O que você tem semeado na tua casa? O que você tem semeado no teu casamento, na tua paternidade, na tua filiação, na empresa onde você trabalha? O que você tem semeado na vida do teu patrão? E você, patrão, o que você tem semeado na vida dos teus funcionários? Discórdia, contenda, acaba de chegar, bate o cartão, é gritaria. Você quer ter um ambiente de paz, mas você só semeia briga, gritaria. O que você tem semeado nos ambientes onde você habita? Porque tem pessoa aqui que fica mais tempo na empresa do que em casa. Tem pessoa que fica mais tempo na escola, na faculdade, do que em casa, com a família. Tem pessoa que é um excelente semeador na igreja, mas não frutifica dentro de casa. Porque inverte o princípio. Está invertendo os princípios da semeadura. Até o final dessa mensagem nós vamos entender que existem lugares específicos que nós devemos semear sementes específicas. Você pode ser um funcionário top lá, e deve ser mesmo, uma funcionária top, educado, educada, cheio de Deus lá, manifestar o poder de Deus lá, mas na tua casa também, na tua igreja também. Porque tem pessoa que é um doce na empresa, mas é um fel dentro de casa. Ou o inverso. E não está errado de ser um doce dentro de casa, mas na empresa você também precisa ser doce, irmão. Porque você é o trigo nascendo lá, manifestando quem morreu por amor a você. Nós somos os mini cristos. Quando eu estou lá, é Cristo se manifestando naquele lugar. Ninguém está vendo a pessoa de Jesus, está vendo Jesus em você e através de você. Então eu preciso ser uma árvore frutífera, com frutos específicos para cada ambiente. Quem você beija, quem você abraça de um determinado jeito, é tua esposa, é teu esposo. Você não faz isso com o teu patrão, com os teus colegas de empresa. Você não se veste com determinado tipo de veste na tua empresa, no teu trabalho, na tua casa. Existem ambientes aonde você vai. Você não anda de baby doll na empresa. Baby doll é para o teu marido dentro do quarto fechado. O que você tem semeado? Ou você acha que essa palavra de semeadura fala só de dinheiro? O que você tem semeado? Você tem semeado contenda no casamento dos outros, pela forma que você veste, pela forma que você fala, pelas mensagens que você manda no teu WhatsApp? O que você tem semeado? Quem que é tua mulher? Quem que é teu marido? Quem que é teu pai? Quem que é tua mãe? Quem que é teu filho? Quem que é teu patrão? Quem é teu pastor? Quem você ouve? Quem que consolida o teu coração e a tua mente? O que você tem semeado? Ei, líder de célula, quando você está liderando célula, você quer a atenção de todo mundo. E quando você está sendo liderado, você dá atenção? Você quer todo mundo na tua célula, mas você vai na tua? Você quer todo mundo no teu discipulado, mas quando você dá, mas você vai ser discipulado? Ei, tudo que você semeia, você colhe. O que você tem plantado? Irmãos, essa mensagem é muito longa.
e muito profunda. O que você tem semeado? O que você tem semeado no reino de Deus? Nossas sementes são importantes no reino. Você é um primicista fiel? Você é um dizimista fiel? Você é um ofertante fiel? Você é um semeador fiel? Porque, irmãos, o reino de Deus não é só a igreja local. Se nós tivéssemos mais dinheiro aqui, você pode ter certeza disso que eu estou falando. Quem caminha conosco em paternidade e filiação entre discípulo e discipulado sabe que se nós tivéssemos dinheiro em caixa, nós teríamos uma escola por princípios bíblicos já hoje, para colocar teu filho, meu filho lá. Porque nós temos um coração de semear. Nós teremos um canal de TV, nós teremos rádio, nós teremos chácara. Você sabe quanto custou aquela chácara para o batismo ontem? Você sabe o preço que se paga para ter aquele ambiente gostoso? Ou você acha que aquele ambiente só estava bonito porque o céu estava azul, o sol estava gostoso em cima de nós e o ambiente era verde? Não, tinha uma unção de pessoas que pagam o preço para aquele ambiente estar do jeito que estava. Existe semente morrendo nesse altar. Muita semente. O que você tem plantado no reino de Deus? Cuidado para que Deus não te rejeite e não rejeite a tua semente. Porque você pode estar semeando, mas semeando com o coração errado. Gênesis capítulo 4 conta para nós uma história muito rápida de um rapaz. O nome dele é Caim. Quando nós lemos o verso 5 até o verso 7, Deus bate um papo com ele. Vamos ler? Gênesis capítulo 4. Vamos ler apenas o verso 5, 6 e 7 nesse momento. Gênesis 4. Verso 5 diz: ao passo que Caim e da sua oferta Deus não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu o semblante. Eu entendo porque tem tanta gente com cara feia dentro da igreja, sem motivo. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que está descaído o teu semblante? Se você não procedesse bem, não é certo que serás tu aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está batendo à tua porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Sabe o que Deus está falando para nós aqui? Que eu e você temos a possibilidade de semear coisa boa e colher coisa boa, porque se eu planto coisa ruim, eu vou colher o que eu plantei, eu vou pôr a culpa em Deus, vou fechar minha cara, vou culpar o pastor, o apóstolo, a igreja, a célula, vou culpar Jesus, e vou matar meus irmãos. Deus falou: eu rejeitei a tua oferta, mas antes de rejeitar a tua oferta, eu rejeitei você, porque a tua oferta é resposta da tua vida. Deus não tinha problema com a cenoura que ele levou para Deus. Ah, mas ele levou para Deus uma cenoura murcha. Ele levou, sim, o texto diz para nós que foi no fim dos tempos. O irmão dele, Abel, levou no início, foi a primícia, o melhor, a excelência. Mas Deus não estava bravo porque a cenoura estava murcha, porque o maracujá estava na gaveta. Não, Deus estava falando assim: o teu coração não é de semeador, por isso eu não recebo você e nem a tua semeadura. E o texto diz: ele descaiu o semblante, ele ficou irado. E ele ficou irado contra quem? Contra Deus. Ele tinha que ficar irado com o pecado, com o desejo do coração dele, que ele tinha que ficar irado. E Deus tem muita graça, e chega até ele e diz assim, ó: então lhe disse o Senhor. Irmão, não é o apóstolo Raimon que falou com ele, não é o pastor Marlon, nem o teu líder. Quem falou com ele foi o próprio Deus. O Senhor disse para ele: por que você está andando tão irado? E por que a tua cara está fechada desse jeito? Se você não tivesse procedido bem, não é certo que você seria aceito? Porque antes de Deus receber a semente, Deus recebe o semeador.
Antes de Deus receber o dízimo, Deus recebe o dizimista. Antes de Deus receber a primícia, Deus recebe o primicista. Antes de Deus receber a oferta, Deus recebe o ofertante. Antes de Deus receber a semente, Deus recebe o semeador. É por isso que tem gente que até é dizimista, mas é triste, é pobre, é cego e é nu. Porque faz, não porque está na Bíblia, porque Deus mandou. É porque coloca uma placa denominacional na frente. É a Igreja Aliança que mandou. Por que aqui a gente tem que orar antes de casar? Porque a Igreja Aliança mandou. Por que aqui tem que andar em santidade? Porque a Igreja Aliança mandou. Ei, irmão, teu coração está esquisito, teu semblante está descaído. Precisamos ler um pouco mais de Bíblia para saber o que estamos semeando. Porque Deus quer te receber antes de receber a tua semente. O problema desse homem foi um mau procedimento. Ele procedeu mal. Um coração grato, irmão, ele é um imã para milagre. Diga comigo, um coração grato atrai o milagre. Um coração grato é um imã para milagre, irmão. Um coração de gratidão. Um homem ou uma mulher que tem um coração grato, uma face transformada pelo Espírito Santo, os milagres vão lhe perseguir. Você não precisa correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. Todo coração grato atrai o milagre. Porque todo coração grato é um semeador na mente e no coração, antes de semear com as mãos. A mão é a ponta da linha. Antes de sair das mãos, tem que sair da mente e do coração. Tem que morrer aqui, ó. Tem que morrer aqui, ó. O dízimo não é teu, o dízimo não é meu. A primícia não é tua, a primícia não é minha. A oferta não é tua, a oferta não é minha. A semente não é tua, a semente não é minha. Ela tem que morrer. O que o apóstolo vai fazer com o meu dízimo? Não é problema seu. Como assim, pastor? Não é problema meu, não é problema seu. Porque se porventura, que não é o caso, ele fizesse algo que não está nas Escrituras, Deus o mataria, por amor de mim e de você. A primícia tem que morrer, o dízimo tem que morrer, a oferta tem que morrer, porque quando eu sei que já não é meu, eu devolvo para quem tem que ser devolvido, ao Senhor, na casa do tesouro. Ele mesmo vai manter o mantimento na sua casa e na sua casa. Tem que morrer, irmão. Porque tem pessoa que quer dominar o tributo, ele quer acompanhar o tributo, ele quer chipar o tributo. Onde está o tributo? Você não deu ele ao Senhor? Confia que o Senhor do tributo recebeu, porque você sentiu sair e morreu. Morreu, irmão. Se não morrer não dá fruto, mas se morrer vai dar muito fruto na tua casa, na tua família. Em tudo que você colocar a mão vai ser multiplicado. Aonde você colocar a planta dos pés você vai tomar por herança. Aonde você colocar a palma das mãos vai tomar por possessão. Aonde você abrir a boca o evangelho será anunciado com poder. Porque ali não tem um infiel, ali tem um fiel abrindo a boca. Teu marido vai querer Jesus, tua esposa vai querer Jesus, teus filhos vão querer Jesus, teus vizinhos, teu patrão, teu funcionário, teus amigos. Por quê? Porque a semente morreu. E ela vai dar muito fruto. Ela vai dar muito fruto. O quanto você tem semeado? Quanto? Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz: isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas e o que semeia com fartura, pastor? Com abundância também ceifará. Mas Deus tem um propósito, cada um contribua, segundo se propôs na onde? Aonde? No bolso? Segundo se propôs no banco? Segundo se propôs lá debaixo do colchão? Não, segundo tiver proposto no seu, é aí o problema. Tem muita gente que propôs o que está no bolso,
o que está na carteira, o que está na conta bancária, o que está no Pix, mas não propôs o que está aí no coração. Deus quer o que está no coração. Você tem que se propor, porque a oferta tem um propósito, ela tem um desígnio e ela precisa morrer. Quanto você tem semeado? Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Pastor, o que é pouco e muito? Você sabe o que é pouco e muito. Dentro da sua realidade, você sabe o que é pouco e muito. Eu sei o que é pouco e muito na minha realidade. O irmão que está aí do teu lado sabe qual é o pouco e muito na realidade dele. Cada um aqui tem uma realidade. O pouco para mim talvez seja muito para você. O muito para você talvez seja pouco para mim e vice-versa. Cada um cuida da sua vida e do seu coração. Só não descaia o semblante e não se ire contra Deus. Quanto você tem semeado? Outra pergunta que eu te faço: como você tem semeado? A pergunta agora é: como você tem semeado? Segundo aos Coríntios 9, verso 7, a continuidade desse texto vai nos dar a resposta do que Deus quer ouvir de nós. Segundo aos Coríntios 9, verso 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com. Como você tem semeado? Com tristeza ou com alegria? É porque é pregado que você semeia, ou porque o princípio já está dentro de você? Se o pastor pregar baixinho, aí você oferta, porque o pastor pregou baixinho. Se ele pregar gritando, aí você oferta, porque nesse dia você arrepiou. Irmão, eu digo uma coisa para você: em Curitiba é fácil arrepiar. É muito fácil. 9 meses do ano nós passamos, na maioria das vezes, arrepiado. E não é unção, é frio. Tem pessoa que quer arrepiar na igreja. Vamos mandar baixar o ar-condicionado para ver se arrepia um pouquinho. A nossa semeadura não é por emoção, a nossa semeadura é por princípio. Eu não semeio bastante porque arrepiou, eu não semeio bastante porque chorou. Eu semeio porque eu sou um semeador, e o coração do semeador tem desejo de semear. E semear coisa boa. Como você tem semeado? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, assim como Caim, meu irmão. Tome cuidado, não descaia o teu semblante. Sabe por quê? Porque João 3,16 diz que o nosso Deus semeou com amor. Porque Deus me amou e te amou de tal maneira que deu, que ofertou Jesus, o seu Filho amado, para que eu e você não viéssemos perecer, mas que pudéssemos ter uma vida eterna com Ele. Se é para semear, irmão, e que seja com amor, que seja com honra, que seja com gratidão. Com que frequência você tem semeado? Com que frequência? Pastor, como assim? É isso que você entendeu. É isso aí. Qual é a frequência que você tem semeado? Eu faço uma pergunta para as esposas que estão aqui: como que você gosta da fidelidade do teu marido? Com que frequência? Vamos lá. 12 meses no ano. Com que frequência você gosta que ele seja fiel? Um cara bom mesmo, 10 meses. Tá bom, irmãs? Ué, o que aconteceu com a igreja? O ano tem 12 meses. Maridão é top da galáxia. Ele é fiel 11 meses. Mas dezembrão, marido é top, não é não? Sim ou não, mulheres? Sim ou não, mulheres? E você, marido, com a esposa top da galáxia? Os homens eu vou reduzir assim. 12 meses, 29 dias e 12 horas. A irmãzinha é só 12 horas que ela dá uma
Volta ali no terminal do Boqueirão. E aí, irmãos, ela é fiel, sim ou não? Sabe por quê? Com que frequência você é fiel? Quantos meses no ano você é primicista? Quantos meses no ano você é dizimista? Quantos meses no ano você é ofertante? Quantos meses no ano você é semeador? Quantos cultos você está presente? Em espírito, alma e corpo, fiel. Dói, né, irmãos? Chato esse assunto, né? Sabe por que é chato? Porque a ministração que não incomoda, ela acomoda. Diga comigo, a mensagem que não incomoda, ela acomoda. Eu sei que Deus está mexendo conosco, porque Ele nos ama, e Ele não quer um adúltero na presença dEle, nem uma adúltera. Ele quer um povo fiel, que não o troca pelo cigarro quando o pastor não está vendo, pela bebida guardada na geladeira, e que ai do marido, ou da esposa, ou dos filhos, se contar para alguém. Deus quer você fiel, em espírito, alma e corpo, dentro e fora de casa, na empresa, no ônibus, no táxi e no Uber, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e qualquer outra mídia que você tenha. Sabe por quê? Porque Deus não suporta a infidelidade, porque infidelidade descai semblante e faz o pecador ficar irado contra aquele que dá semente. Com que frequência você tem semeado a sua vida? Todo mês? Vamos trocar aqui o assunto e permanecer dentro do mesmo contexto. Qual esposa aqui que gosta que o marido só agrada ela quando ele está com segundas intenções? Ele só semeia naquele dia porque ele quer alguma coisa. Você se sente esposa ou uma prostituta? Que isso, pastor? Eu posso inverter o processo também. Porque hoje tem muita mulher comprando o marido com sexo. Irmãos, a fidelidade e a frequência da fidelidade, e a fidelidade ela tem qualidade. Você consegue entender isso? Diga comigo, qualidade, fidelidade. Fidelidade e qualidade. Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Diz para nós o seguinte, Eclesiastes 11, do 1 ao 6, lança o teu pão sobre as águas. Olha que interessante, porque depois de muitos dias você o acharás, e aí então você o reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ela ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Você semeia pela manhã, e a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Nós falamos sobre semente e sobre pão, e Deus traz novamente o pão aqui ao assunto, e Ele diz que você vai ter um pão, que você vai futuramente usá-lo, para repartir com alguém, porque você não sabe o que está acontecendo. Você também não sabe, né, o que está acontecendo nesse mundo, né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra, correto? Até então não tinha vacina, depois tinha uma, né? Depois tinha 2, depois tinha 3, já estão querendo 4 e 5 e eternamente, e essa focinheira que enfiaram em nós aí também.
Você não sabe o que está acontecendo, nem o que vai acontecer. Uma coisa é certa: todo aquele que tem pão é porque foi um semeador, e porque foi um semeador, ele plantou, ele colheu e ele tinha pão. E ele está dizendo: você que é um semeador, e você que é um semeador, você não olha para a circunstância para ser fiel, porque aí o texto está dizendo para nós: se você olhar para a circunstância, você não semeia, mas você só tem o pão porque você semeou. Então Deus está dizendo: continue semeando, continue produzindo, porque tem pessoas que vão estar ao teu redor, talvez 7, talvez 8, e você vai ter para dar, e nunca pedirá emprestado. Dê um aplauso ao Espírito Santo. O texto de Eclesiastes está dizendo para nós: com que frequência você deve semear? Sempre, todo dia, todo tempo, todo mês. A infidelidade não pode fazer parte do caráter do cristão. Nós precisamos ser fiéis. Em quem você tem semeado? A Bíblia diz para nós que existem algumas semeaduras específicas. Romanos capítulo 13 fala para nós sobre autoridade. Romanos 13 diz assim para nós, olha que texto interessante. Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles então instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. A autoridade dos filhos são os pais. Você quer prosperar na sua vida, filho? Honre teu pai e a tua mãe. Deuteronômio capítulo 5, verso 16, para que você viva dias felizes e próspero. Semeadura em pai e mãe é uma obrigação na vida dos filhos, porque os pais são autoridade sobre os filhos. Seja uma honra para o seu pai, seja uma honra para a sua mãe. E você que é casado, pode espernear e gritar, porque o mundo nos ensinou errado. Teu sogro e tua sogra passaram agora também a fazer parte da tua paternidade, porque geraram o teu cônjuge, e você e teu cônjuge agora são um. Então teu sogro e tua sogra também é teu pai e tua mãe agora. Pastor, você não conhece meu sogro e minha sogra? A filha dele, quem escolheu foi você, o problema é seu. E tem pessoa que quer casar com um ímpio ainda. Um monte de filho do diabo. Teu sogro vai ser o diabo. Pastor, mas eu não escolhi ela pensando na paternidade. Deveria. Por isso que na igreja te instrui a orar e pedir orientação. Porque honrar pai e mãe não é opcional não. É obrigatório. Honra teu pai e tua mãe. Não diz se ele é legal, se ele é gente fina, se ele é gente boa, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é preto, se ele é branco. Honra teu pai e a tua mãe, para que você vá bem. Quem você tem semeado? Em quem você tem semeado? Semeie nos teus pais. Marido, semeie na tua esposa. Ela é a princesa dos olhos de Deus. Ela é a coroa da sua vida. E não é para as que têm acima de 50 só não. Ela é a excelência que Deus colocou na tua mão. Porque quem achou uma esposa, irmão, não achou uma mulher, não, achou um tesouro. E a escolha foi tua também. Honre. Em quem você tem semeado? Semeie. Semeie na vida do cônjuge, semeie na vida dos seus pais, semeie na autoridade que Deus colocou sobre a tua vida, semeie na vida do teu pastor, semeie. Pastor, está legislando em causa própria? Não, estou ensinando um princípio bíblico para você, semeie. Honre as suas autoridades. Dia 12/12 é dia do discipulador. Honre o teu discipulador que abriu a casa para você ir na casa dele o ano inteiro. Você sentou no sofá dele, você foi lá. Você sujou a louça, depois ele lavou. Caiu pipoca até sei lá onde, ele varreu. 12/12, do dia do discipulador. Nosso apóstolo está lançando um livro agora, dia 17, 18, está saindo. Acã,
O homem que venceu o deserto, mas não entrou na promessa. Irmão, nós somos filhos espirituais do apóstolo. Nós somos a primícia. Os livros dele têm que acabar só aqui conosco. Ele não tem que sair e querer vender lá fora, porque os filhos não honraram seu pai espiritual. Quem você tem honrado? O pastor da internet? Aquele que você não sabe se ele é santo, mas ele prega legal. Aquela velha história, sabe por que Eva ouviu a serpente e não a Deus? Porque a serpente falou o que ela queria ouvir, não o que ela precisava. E normalmente o pastor vai falar o que você precisa e não o que você quer. Para de dar ouvido para a serpente e honra teus sacerdotes. Honra. Mas honra com força mesmo. Gálatas 6,6 vai dizer isso para nós. Você precisa honrar quem te instrui na palavra. Aquele que te instrui na palavra, honre-o. Gálatas 6, capítulo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que o instrui. Honra. Honra. Semeie. Onde você tem semeado? Ah, pastor, eu semeio lá, eu semeio cá, eu semeio... Não. O lugar de você semear na tua igreja local. Aqui é o lugar que Deus separou para você. Deuteronômio 26, do 1 ao 4, fala que Deus preparou um lugar onde você nasceu de novo, aonde você congrega, aonde você traz os seus tributos e entrega ao sacerdote. Nessa casa, Deus preparou esse ambiente para você. Não é qualquer lugar. Mas naquela igrejinha lá, pastor, mas naquela família que está com fome, isso aí você faz com os 90% do pão que ficou na tua mão. Semeadura é na casa do Senhor aqui. Primícias, Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícia você entrega ao Senhor e o Senhor entrega ao teu sacerdote. Primícia é na casa que Deus te colocou, é de toda a tua renda. Dízimo, Malaquias 3,9: trazei todos, não é alguns, é todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento nessa casa e também na sua. É nessa casa. Ofertas e semeaduras. Êxodo 23:15. Se coloque de pé. Oferta e semeadura, pastor. Como é que eu devo chegar na presença de Deus e na casa do Senhor? Êxodo 23:15 diz para mim e para você como que nós devemos entrar na presença do Senhor. Nunca de mãos vazias. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo, apontando no mês de Abibe. Continua o texto. Porque nele saíste do Egito, presta atenção. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Sabe por que Deus falou isso para o povo? Sabe por que em Êxodo 23:15 Deus falou para o povo: ei, eu tirei vocês do Egito, não apareça diante de mim de mãos vazias. Todas as vezes que você for adorar o meu nome, semeie. Toda vez que você for invocar o meu nome, semeie. Não apareça diante de mim de mãos vazias. Porque 20 versículos antes, olha o que ele fez com esse povo. Êxodo 3, verso 21, joga no telão para nós. Êxodo 3, verso 21. Olha o que diz lá: eu darei mercê, graça a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Sabe o que Deus está falando? Eu dei graça ao meu povo, eu arranquei eles do Egito, e sabe de que jeito que eu arranquei eles? Com as mãos cheias. O que vocês têm na mão de vocês, sabe quem deu? Fui eu, diz o Senhor. Vocês saíram do Egito com as mãos cheias. Então quando você entrar na minha presença, não entre de mãos vazias. E lá no 23 ele traz a memória: quando eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês de uma maneira abundante. Então não apareça na minha presença de mãos vazias.
Nunca entre na casa do Senhor, nunca venha adorar ao Senhor, nunca compareça diante de Deus de mãos vazias, mas sempre com um coração grato e semeando com força, semeando com alegria, com o coração disposto, querendo semear debaixo de todas essas bases que nós aprendemos hoje. Porque quem semeia, colhe. Você semeia ao Senhor, e aquilo que fica na tua mão, você vai poder honrar o faminto, você vai poder honrar o pobre, você vai poder socorrer o necessitado. Eu posso, pastor? Sim. Gálatas 6, 9 e 10 fala isso para nós, e ele ainda diz, dá um toque para nós, ele diz assim, ei, e você começa pelos irmãos da fé, pelos da família. Não quero ajudar primeiro lá de fora, se o irmão que está ao teu lado, muitas vezes está passando essa guerra, essa necessidade, se você sabe que ele está passando e precisando disso, você pode honrá-lo, não com o dízimo, não com a primícia, não com a oferta, com aquilo que Deus deixou na sua mão, o pão que você lança sobre as águas, e talvez você precise ajudar 7, talvez você precise ajudar 8, porque você vai ter para dar e não pedirá emprestado. Você consegue entender isso? É tanta coisa para falar, né, irmão? Mas não dá. O que você tem semeado? Como você tem semeado? Quanto você tem semeado? De que maneira você tem semeado? Em quem você tem semeado? Qual lugar que você tem semeado? De que maneira você tem semeado? Como está o teu coração quando você semeia? Irmãos, Deus quer que a gente tenha um coração de semeador, porque Ele vai dar semente para quem tem desejo de semear. Nós sempre teremos em abundância. Estamos chegando no final de ano. Você vai ter a oportunidade agora de entregar a tua primícia, entregar teu dízimo, entregar a tua oferta ao Senhor, separar o teu melhor para esse culto. Mas eu quero deixar um desafio para você também hoje. Quero deixar um desafio entre você e Deus. Você vai orar, você vai para casa, você vai pedir ao Espírito Santo, você vai conversar com Deus. O Pai que é teu Senhor, é teu Salvador, Ele é teu Pai, Ele é teu dono. Aquele que morreu para que eu e você não precisássemos morrer. Ele morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver com Ele eternamente. Quando você vier trazer o teu tributo, aqui em cima do gasofilácio tem um envelope, que não é igual esse que você tem azul, que você tributa, ele é vermelho. Você vai pegar esse envelope, e você vai levar para a tua casa, e você vai orar, e você vai pedir o Espírito Santo, e o Espírito Santo, Ele vai falar com você, qual é a semeadura que você precisa fazer, para você fechar esse ano, mais excelente do que você começou, porque melhor é o fim das coisas do que o início delas. Se o diabo tentou te travar, te bloquear, te fazer um infiel, agora é o tempo de você quebrar a ação de Mamon, Satanás e seus demônios na sua mente e no seu coração. Você vai vir, vai pegar desse envelope e você vai levar ele para a sua casa e você vai orar diante de Deus. E o Espírito Santo vai falar com você, e aquilo que Deus falar com você, você vai fazer uma semeadura, mas essa semeadura você tem que sentir sair, para que o Senhor sinta chegar. É a oferta de um filho diante do Pai, e nós vamos honrar a Deus, porque em primeiro lugar, nós honramos a Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, debaixo da Tua palavra, ao qual nós somos ensinados nessa noite, nós nos colocamos diante do Senhor, e pedimos ao Senhor, não deixa que sejam apenas meras palavras, mas que seja a Tua verdade, sendo cravada na nossa mente e no nosso coração. Espírito Santo, nos perdoa por toda e qualquer prática de infidelidade que tomamos diante do Senhor, na Tua igreja, dentro da casa ao qual o Senhor nos deu, no nosso setor de trabalho, na rua onde andamos, aonde praticamos de infidelidade, Senhor, clamamos a Ti, tem misericórdia, porque nós queremos ser semeadores da boa semente. Queremos semear coisas boas, Senhor, e queremos uma boa colheita, uma colheita abundante, transbordante, generosa na nossa vida. Nos ajuda, nos ensina, nos instrui a sermos semeadores por excelência, semeadores com um coração de gratidão, com uma mente de gratidão, com o Senhor atitudes de gratidão, que venhamos, Senhor, honrar ao Senhor com as nossas atitudes, que não sejamos voláteis na nossa
fé, que não sejamos praticantes alguns meses da fidelidade, mas sejamos sempre, todo dia, toda hora, todos os meses, dentro e fora da tua igreja, dentro e fora das nossas casas, por onde passarmos, semeando as sementes da honra, as sementes de gratidão, as sementes da bênção. Eu declaro sobre os semeadores e sobre as suas sementes a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus, amém, amém.